Prima Biela tinha mudado muito. Algum tempo depois foi que Constança, Masília, Conrado, todos repararam. Mas não deram maior importância à nova prima Biela que a vida lhes dava. Tão depressa se acostumaram com o feitio simples, inofensivo, silencioso de prima Biela, que ela realmente virou uma coisa da casa. Se esqueceram dela. Os hábitos de sua primeira versão, alguns se estranharam, se ajeitaram tão bem na sua alma que nunca pensou em alterá-los. Eram conquistas definitivas, incorporadas às suas lembranças mais quentes. Ao riachinho correndo, manso, nas noites do fundão, ao monjolo pelando o xoxo, o arroz, a cantiga do canapé, a de manhãzinha, o pasto molhado de orvalho, ao cheirinho de capim, a fumaça azulada da caieira no fim da tarde, aos passarinhos piando triscado na cerca, a neblina gostosa de relembrar. Uma Vida em Segredo é um livro do Altran Dourado que, né, eu acabei conhecendo depois de ler o livro, né, eu não sabia quem ele era até ler o livro. E eu li muito nova, para variar. Ele foi um escritor muito consagrado, escreveu vários livros que, inclusive, vários deles foram adaptados para cinema ou para TV, enfim, e traduzidos em vários idiomas e tal. E o Altran Dourado, ele tinha um método, né, bem dele, né, de escrever. Inclusive ele escreveu um manual, né, um livro sobre o processo criativo dele, né, meio romance, meio manual de estilo. E esse livro, por exemplo, esse livro foi um sonho que ele teve. Uma parenta dele veio em sonho e contou o livro. Ele sonhou as palavras do livro. Ele sonhou as palavras do livro. Simples assim. Aí acordou e foi escrever o livro. Claro que não é simples assim, né, gente? Enfim, claro que teve todo um processo aí, mas enfim. As obras mais famosas dele, olha aqui, tem Ópera dos Mortos, A Barca dos Homens, que eu li também, O Risco do Bordado, Sinos da Agonia, Um Artista Aprendiz. Mas, segundo consta, ele diz que Uma Vida em Segredo era o livro favorito dele, né, o que ele mais gostou. Ele falava, né, ele chegou a falar em entrevistas que escrever para ele era um processo sofrido, né? Depois que acabava era um alívio ele ter tirado aquilo da cabeça. Uma Vida em Segredo, né, é um livro considerado o livro favorito dele e acabou virando o meu livro de cabeceira. Inclusive, tá aqui. De vez em quando eu abro. De vez em quando eu abro aleatoriamente aqui num trecho e leio. É uma história muito simples, muito... Tem nada demais a história, sabe? Mas é uma história melancólica, uma história com coisas, assim, um universo de coisas para você pensar. E mexeu bastante comigo quando eu li a primeira vez. Mais um livro que eu li um pouco mais cedo do que deveria, talvez. Mas a Prima Biela, né, acabou virando quase que uma das facetas da minha personalidade, posso dizer. E foi numa época em que eu realmente era mais introvertida, então acho que faz parte, assim, da minha personalidade, né?
prima Biela tá em algum lugar aqui, né? Seja nas roupas de chita ou no cabelo, na trança, enfim. No, ser bicho do mato, né? Assim que conhece as pessoas, né? E se revelando aos poucos, acho que é bem por aí. Então, te dá o motivo, né, para vocês verem o filme. Basicamente, ele é fidelíssimo ao livro. Isso já é um ponto a favor dele, porque ele consegue uma coisa que eu achei, né, e isso era meu medo quando eu comecei a ver, né, eu achei que ele não fosse fazer, porque é um livro muito introspectivo, é um livro que é muito centrado nos pensamentos da Biela, no que ela está passando, né, e apesar de ter narração em terceira pessoa, é como se essa terceira pessoa estivesse dentro da cabeça da Biela. Então, você ouve os pensamentos dela, você ouve as músicas, né, as canções de ninar, o barulhinho do monjolo batendo, faz inclusive, né, o chuá-pá. É muito interno, né? E o filme, de certa forma, consegue passar. Eu não digo assim, que não é uma direção primorosa. Eu não sou crítica de cinema. Eu não saberia explicar, né, o quão boa, né, é, né, a produção. Mas eu estou analisando aqui o valor dela como uma obra, né, adaptada de um livro, e o quanto eu me identifiquei, né, o quanto eu identifiquei de elementos do livro nessa obra, nesse filme. E isso realmente eu detectei, né? É bem simples, né? É uma produção simples, ela simplificou um pouco a história, a passagem de tempo, né, que acontece no livro não tem, você não chega a perceber a Biela mais velha, no caso, ela corta, né, a passagem de tempo e não tem, né? Você não vê a Biela ficando velhinha, né? E eu não vou dar spoiler, né? Mas, enfim, ficou um pouquinho, né? Tipo, tá, aconteceu o que aconteceu, mas tinha que ter acontecido numa certa progressão. E não rolou isso, né? Foi meio que, acho que também pela questão do tempo do filme, não sei. Acho que poderia ter dado mais uns 15 minutos, 15, 20 minutinhos. Acho que dava o tempo dela ter desenvolvido essa questão, né? Mas ela optou por não fazer essa passagem de tempo, porque aí ia envolver outros personagens tendo que voltar. Provavelmente ela devia estar com um orçamento não tão grande. Essas partes aí, né, a gente ficam no ar, né? Não sei. Pode ter acontecido para ela não ter, para ela ter optado em não adaptar essas fases mais da Biela mais velha. Outro motivo, né, além do fato de ser muito fiel, né, à obra, e a Susana não ter, né, não reinventa, ela não reinventa a roda, né, ela fez conforme ela viu a leitura dela do livro, e aí ela, né, fez a adaptação dela daquele jeito, e é aquilo ali, né, se você gosta de coisas simples, de coisas bem feitas, mas coisas simples, bem feitas, o texto está ali, as entrelinhas, está entendido, subentendido, né? Aquilo que eu falei, daquele universo de coisas, né, que acontece. O livro ele passa uma emoção, né? E assim, como eu falei antes, né? O livro é muito focado no interno, né? Nas emoções, né? Tudo que está se passando dentro da personagem principal. Então, é um pouco complexo de fazer, né? Mas ela resolveu isso de uma forma simples, bonita. Ela imprimiu também as emoções, acredito, né? Que ela imprimiu também as emoções que ela sentiu lendo o livro. Então, eu acho que isso é interessante pra caramba. Quando você está vendo o filme,
desse tipo, né, que você fica, muita gente fica, mas eu tenho medo de não ser, né, a mesma experiência que eu tive lendo o livro. E não vai ser. Provavelmente não vai ser, né? Então, às vezes isso acontece, né? Então, quando você vê um filme, né, ou vê uma série, tendo já lido o livro, né, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Vai ficar frustrado, mas faz parte, né? É como a pessoa imaginou, é como o autor ou o diretor imaginou aquela situação, aquela pessoa, aquela obra, aquela história, enfim, aquelas emoções, né, que ele sentiu. Então, meio que vai ter esse entrave aí. Ela dirigiu outro filme baseado em livro, que é o da Clarice Lispector, né, A Hora da Estrela. Se vocês quiserem, né, que eu fale, coloca aí nos comentários. Aproveita, dá logo o like também. Se inscreve, porque, né, ajuda pra caramba, vocês sabem como é que funciona. E é isso. E a história dela, né, a história da Biela me fez pensar muito, né, nesse meu lado bicho do mato. Quando eu li na época, né, que eu falei que eu me identifiquei bastante, mas também os motivos pelos quais isso acontecia, né, o fato de eu ser esse bicho do mato e os motivos de eu ser esse bicho do mato, né. O quanto o ambiente e a forma como eu fui criada, talvez, né, possam ter influenciado. Já foi o primeiro, talvez tenha sido minha primeira terapia. O fato de eu ter confrontado essas questões todas, né, depois de ter lido esse livro. Não lembro quando foi que eu li, quantos anos eu tinha. Menos de 10, provavelmente. O que eu considero uma idade complicada para você ler esse tipo de, né, esses livros mais densos. Mas enfim, tá lido. Esse livro me mostrou que desde que o mundo é mundo, as pessoas que são fora dos padrões, independente da época, tendem a ser olhadas com estranheza e até mesmo deixadas de lado. E aquilo, não importa a época, né? Os padrões mudam, mas eles sempre existem e se você está fora deles, enfim, você está fora, basicamente. Mudam as regras, os costumes, e se você não acompanha essas mudanças, enfim, ou escolhe um caminho diferente, você é taxado como excêntrico. De certa forma, esse livro foi um alerta para mim. Durante um tempo, eu me sentia como a Biela. Eu tinha um mundo particular, onde eu deixava pouquíssimas pessoas entrarem. Com o tempo eu percebi que eu me trancava em mim mesma e com isso deixava de viver experiências novas. Hoje eu sou menos introspectiva. Há quem duvide que eu já tenha sido introspectiva algum dia, porque eu disfarço muito bem. Meu ciclo de amizades não é grande, mas eu já sinto que eu posso confiar em algumas pessoas depois de um certo tempo. Normalmente eu sou meio bicho do mato no início e conforme o tempo vai passando e eu vou sentindo que, né, quais pessoas eu posso me abrir mais, eu me abro, né. Ser você mesmo ou mesma vai te custar muito, mas sempre vai ser a melhor decisão. Vai te trazer perdas materiais ou perdas de pessoas mesmo, mas a gente percebe que a bagagem fica bem mais leve. Nada de canastras pesadas de couro, apenas a água do riacho, movendo o monjolo que pila o arroz.
Almas sensíveis adivinham segredos do mundo. O mais incrível é que muitas delas nem se dão conta do quanto influenciam e inspiram outras pessoas. Talvez seja esse o segredo da vida. Uma vida em segredo.